do Pentecostes. E explicamos, e a intenção, hoje eu vou continuar com os efeitos do Pentecostes. Eu estou usando o Pentecostes de propósito, porque foi na festa do Pentecostes, exatamente para desmistificar que nós, algumas pessoas, eu sei porque eu trabalhei muito rodando igrejas no meu ministério itinerante que tive, e foram cerca de 30 anos pregando e cantando em várias igrejas do Brasil e do exterior, em diversas denominações. Cheguei em igreja onde era fogo puro, que com 10 máquinas de ar refrigerado você não conseguia ficar de tanto que o povo gritava e pulava. E cheguei em igreja que tinha que vestir um casaco, embora estivéssemos no verão, que era assim uma igreja quietinha, muito fria, muito fria no sentido desse esquema que eu estou dizendo, de manifestação, vamos dizer assim. Mas em nenhuma delas você pode dizer que aquela que estava pulando estava cheia do Espírito Santo e que aquela que estava quietinha estava sem o Espírito Santo. Podia ser o inverso, aquela que estava pulando estava de alegria, quem sabe o time ganhou, quem sabe ganhou um presente, o filho passou, os filhos passaram, e a outra que estava quietinha, ela podia estar tão compenetrada. O fato, irmãos, é que nós identificamos nesses anos todos que há um certo preconceito sobre a palavra Pentecostes. E eu coloquei no meu coração de, durante algum tempo, bater nessa tecla aqui na igreja para que nós desmistifiquemos. Por quê? O único interessado que haja um preconceito, o único interessado em que nós não aprendamos o que significa e qual o propósito disso corretamente, é o diabo. Porque se nós entendermos e praticarmos à luz da palavra, nos ensinamentos que Jesus quer, ele perde todas. As igrejas crescem, a união e não desunião, acabarão as facções, as dissensões, as separações. O Espírito Santo não divide igreja, o Espírito Santo aglomera mais pessoas. Na primeira discurso, na primeira palavra do apóstolo Pedro, após o Pentecostes, está lá no versículo, eu vou repetir porque ele está dentro do contexto hoje aqui novamente, 3.000 pessoas, no versículo 41 de Atos 2, 3.000 pessoas se juntaram àquele povo que inicialmente eram 120 pessoas. Então eu queria, como acontece em filmes ou em novelas, que aí eles pegam um pedacinho do capítulo anterior e dão um releasezinho, faz assim, aconteceu isso, agora fique com as emoções. Eu vou dizer, fique agora com as emoções, né? Daqui a pouquinho. Lembrando então os irmãos que o crente pentecostal é o crente de uma igreja que foi formada por Jesus. Formada por Jesus. A igreja que Jesus formou, a igreja que Jesus criou, é a igreja que foi fundada na festa do Pentecostes. O Pentecostes nada mais é, que quer dizer 50, são 50 dias de celebração pelas colheitas agrícolas. Então, ela é chamada também de festa das colheitas, ou festa das semanas, porque eram 7 semanas mais um dia, porque era após a Páscoa, 49 mais uns 50 dias, que eles ficavam celebrando. Primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Muita gente não sabe disso. Eu não estou dizendo muita gente aqui, pode ser que aqui todos saibam, pode ser que 1 ou 2 não saibam, mas muita gente, eu lhe garanto que não sabe disso. E porque não sabe, pega uma mensagem errada, que o inimigo vem e alimenta. Irmãos, quantos se lembram de igrejas que se dividiram por causa do batismo no Espírito Santo? O que é isso, meu amado? Eu não aceito o batismo no Espírito Santo, eu aceito o batismo no Espírito Santo. Não foi Jesus, não foi o Espírito Santo quem dividiu essa igreja. Quem dividiu essa igreja foi o diabo, usando pessoas que não queriam aceitar aquilo que Cristo mandou, ou não entenderam. Não teve alguém sem paciência
Me lembro algumas vezes, eu estava numa outra denominação e o meu líder nos colocou, a mim, a pastora e mais um outro grupo, que saímos, sempre 2 a 2, eu e a pastora saímos para explicar sobre isso. E muitas foram as vezes, em que acabada a reunião e explicando o que significava o batismo no Espírito Santo, várias pessoas disseram: poxa, mas eu não sabia que era isso. Mas se eu soubesse, eu já queria há muito tempo. E eram igrejas tidas como igrejas tradicionais. Eu quero que você agora some-se a mim, some-se à igreja, chegue junto de nós e vamos agora desmistificar isso. Se alguém te perguntar: você é de uma igreja pentecostal? Sim, senhor. Alguém chegou aqui um dia, aqui nessa igreja, e disse assim: pastor, desculpa, eu não vou ficar aqui, porque essa igreja não é pentecostal. Eu falei: sim, senhora, sim, é pentecostal. Não, mas eu não vi ninguém pulando e gritando o tempo todo. Eu disse: mas eu tenho que gritar, não tenho que pular. Não, mas se não pula, não é pentecostal. Eu falei: mas lá no carnaval um monte de gente pula e não é pentecostal. No Maracanã também pula um monte de gente. E tem hora que uns pulam, outros ficam sentados. Porque o time dele levou o gol, ele fica sentado. Mas depois ele pula de novo, virou pentecostal, não é? Irmãos, isso é uma bobagem. Eu quero repetir, com amor, vamos tirar esse preconceito. Demora. Para aqueles que um dia perseguiram, eu me lembro que num grupo de 6 casais que estávamos sendo ministrados sobre o batismo no Espírito Santo, numa madrugada, em 1986, eu fui o último a receber, porque eu tinha dentro do meu coração uma resistência muito grande. Por quê? Porque eu falei muito mal desses que tinham o Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo para o trabalho. Se você quer saber um pouco mais sobre as ferramentas do Pentecoste, assista a mensagem. Fique agora com as emoções da pregação de hoje. Quais são os efeitos do Pentecostes? Em Lucas 2, eu vou ler 41 e 42, depois vou pular para 46 e 47, amém? Diz assim: assim todos quantos aceitaram a sua palavra, eles agora foram batizados, né? E aí Pedro vem e faz esse discurso, acontece aqui os primeiros cristãos, e todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42 diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, louvando a Deus por tudo. O que é louvar a Deus por tudo? Pelas perseguições, pelas injúrias, pelas calúnias, em tudo dai graças, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Por que então algumas pessoas, já que o negócio aqui é tão bom, já que as pessoas tinham uma manifestação tão gostosa, por que algumas pessoas ainda não buscaram ou não buscam ou resistem em buscar esse dom precioso? Tanto está na Bíblia, em algumas situações, como está na prática que nós temos vivido nesses anos, desde que 86, quanto tem 33 anos, que nós experimentamos isso e nunca mais paramos. Pastor, mas é porque eu sou pastor. Não, eu não sou pastor há 33 anos. Mas há 33 anos, o dínamo, que é o Espírito Santo, veio na minha vida, veio na nossa vida, na vida daqueles que estavam conosco, e nós não paramos mais. E eu tenho certeza, irmãos, que
identificados que são alguns pontos que pela prática nós vimos, obviamente é pela prática, vendo na palavra, não é nada absolutamente só do meu coração e da minha cabeça, mas tem a ver com aquilo que nós temos desenvolvido. Quando você escreve um livro, você crê baseado nas suas experiências, mas baseado naquilo que Deus fala, e é sobre isso que eu quero constatar para os irmãos, daquilo que nós temos visto, nós temos vivido ao longo do tempo. Primeiro, por que eles não buscam? Por que alguém aqui, de repente, pode estar assim, puxa, pastor, se eu soubesse que o senhor ia pregar sobre isso, eu teria ficado em casa, eu não gosto de ouvir esse assunto, eu já me aborreci tanto, pastor, eu perdi amigos por causa disso. Você hoje vai ter uma grande chance de voltar a esse amigo e dizer, vem cá, apaga tudo, bobagem, o negócio é tão simples. E nós temos que tirar da nossa cabeça algumas crendices ou alguns preconceitos. Primeira coisa, por que as pessoas não buscam? Não buscam ou não desejam? Porque não gostam. Mas como não gostam se nunca experimentaram? Eu queria ver se alguém aqui nesta plateia nunca comeu jiló e diz, eu detesto jiló. Por favor, tem alguém aqui? Não tem? Tem. Você achei um aqui, eu também. Tem lá? Levanta a mão, vai ganhar um prêmio. Quem levantar a mão aqui vai acontecer? Olha, várias pessoas agora. Você já falou para alguém assim, rapaz, eu não gosto do Augusto, ou não gosto do Joel, eu não vou com a cara do Joel, mas você já conversou com ele? Nem quero. Mas como é que você gosta ou não gosta de uma pessoa que você não conhece? É por isso que algumas pessoas não gostam de Jesus, porque não conhecem. Há uma figura na Bíblia, irmãos, que eu acho, já preguei sobre esse tema aqui, precisamos voltar a pregar, quando a rainha de Sabá vem, sabendo as notícias de Salomão, vem visitar Salomão. Isso é uma figura de Jesus e a igreja. Daqueles que estão aceitando a Jesus na igreja e vão conhecer sobre Jesus. E rainha de Sabá veio porque disseram, e ela chega dizendo, me disseram da sua sabedoria, da sua riqueza, e eu vim e trouxe muitos presentes. Quando ela sai de lá, ela diz para o rei Salomão, sobre a sua sabedoria, sobre a sua riqueza, não me contaram nem a metade. Quando nós conhecemos a Jesus, mas conhecemos de vê-lo nas suas ações, nas participações da nossa vida, nós vamos ver se assim, é muito melhor do que eu imaginava. Eu tenho certeza que se eu fosse abrir o microfone aqui para algumas pessoas, irmãos, elas disseram, você veio da macumba, você veio do espiritismo, você não veio de nada, você era ateu, você não era nada, e agora aceitou Jesus. Como é hoje? Se eu soubesse, eu teria já aceitado há mais tempo. Então, a primeira coisa, nós não gostamos e nunca vimos, não gostamos, nunca experimentamos. Alguém detesta uma cidade que ele não conheceu? Muita gente, muita gente. Quer ver um exemplo? Eu sei que aqui há muitas pessoas que gostam de Londres. Eu nunca fui lá, mas não gosto de Londres. Se você me dissesse assim, você quer ir a Londres ou a Nova Iguaçu? Lógico que eu vou responder Londres. Você também não pensa que eu sou tão bobo assim, né, irmãos? Há alguém que não gosta de uma cidade, ou porque viu alguma coisa na televisão, nunca foi lá, ou conhece pouco, você não tem nenhuma vontade de conhecer. Há alguém assim aqui? Levanta a sua mão assim. Não vou te perguntar qual é a cidade, mas tem. Mas como é que você pode não gostar se você nunca foi lá, se você não tem experiência? Esse fenômeno acontece também com o batismo no Espírito Santo. Porque não conhecemos, porque não sabemos para o que serve na verdade, porque pensamos que o Espírito Santo vem sobre nós para a gente pular, gritar e rodopiar somente. Nós não queremos, porque eu não quero pagar amigo. Uma vez uma pessoa que havia se convertido ao Evangelho,
há muitos anos atrás, foi dar um testemunho e disse que tinha vindo da macumba e tal. E disse que ela ficava nas esquinas com aquele negócio na cabeça, uma roupa toda fantasiada, colocando cachaça e não sei o que, aqueles despachos. E contou isso. E essa pessoa depois, aceitando a Jesus, ela deixou transparecer que ela tinha um certo preconceito. Ela disse: eu não gosto de pagar mico esse negócio de batismo, porque eles precisam falar aqui em línguas, ficar aqui e tal. E alguém falou para ela: mas muito mais mico você já pagou, ficando aí de 4 lá de joelho numa esquina, com galinha preta, com uma coisa. Não estou debochando não, irmãos. Eu estou dizendo o que acontece. E com cachaça e com não sei o quê. Isso não é mico? Isso é um mico. Para as pessoas, hoje você faria isso, nem pensar. Me arrependo daquele dia. Pois é. Então nós temos que tirar esse preconceito, porque Jesus não faz nada para nos ridicularizar. Não há essa hipótese, irmãos. Ou então eu conheço um outro Jesus diferente daquele que você conhece. Mas a segunda coisa que eles não buscaram ou resistem em buscar é porque eles não sentem segurança de andar totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Há pessoas que dizem: não, eu resolvo da minha vida, ninguém me dá ordem, eu não aceito, eu faço o que aponta o meu nariz para onde for é que eu falo. Essa pessoa, se ela não conseguir entender que a partir do novo nascimento, a partir de ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser um emissário de Jesus, que capacita com alguma daquelas ferramentas no momento que precisar. Se for precisar para bater um prego, ele vai te dar um martelo. Se for precisar para tirar o prego, ele vai te dar uma torqueja ou uma coisa assim. Se precisar de parafusar um parafuso, ele vai te dar uma chave de fenda, mas você está nas mãos dele para trabalhar. Se você não entender isso, você vai querer levar um martelo para parafusar alguma coisa. Então, quando isso acontece na prática, quando nós somos ainda presos a crendices, a valores equivocados na nossa vida pessoal, e o nosso ego transparece mais, o nosso ego está mais aflorado, e aí eu preciso me garantir. Eu tenho medo de ser levado como o vento. Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, nascido do alto. Não sentimos seguranças, por quê? Porque muitas vezes nós estamos divididos entre o fazer e o não fazer. Isso eu gostei, se eu for. Aí você vai de cabeça. Outra coisa, eu não gostei muito não, isso eu não faço. A serviço do rei, você não tem direito de dizer o que você faz e o que não faz, porque ele é quem nos dirige. É ele. E deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Isso, coisas que eu já ouvi, eu e a pastora andando, orando. Disse: olha, eu vi você contando um testemunho que durante muito tempo o Senhor te acordava de madrugada para orar por alguém. Não quero isso não, eu gosto de dormir, eu não quero isso. Primeiro que o Senhor sabe respeitar o que você gosta e tal, mas se houver necessidade, e se Ele precisar mexer na sua vida, Ele vai te acordar algumas madrugadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai dormir menos e vai parecer que dormiu mais. A matemática de Deus é uma matemática toda louca, maluca. Quando você faz uma conta em cima daquilo, não, mas se eu fizer assim vai dar ali, dá errado. Mas quando você é dirigido por Ele, ainda que você erre, você acerta. Aí é que está inserido aquela palavra: Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Então você precisa aprender a ser completamente dependente. E ser dependente é não ser um bobo. Eu já dei esse exemplo falando sobre, palestrando sobre o Espírito Santo. A pessoa aceitou Jesus, foi batizado, e aí passou a ser, ele entendeu isso ao pé da letra, e perguntava a ele: fulano, você pode trazer a palavra no culto de quarta-feira que vem? Não sei, Deus é que sabe. Eu sou totalmente dependente. Não, eu preciso saber porque eu preciso escalar. Não posso te dizer, Deus é que sabe. E tudo era Deus é que sabe. Não é assim, nós não somos fantoches.
Deus respeita. Agora, quando você direcionar a sua nave para um lugar, e Deus falar assim, olha, eu preciso que você dê um time aí e vire para cá. Você precisa entender isso, que é o Senhor que está falando. Isso chama-se depender dEle. Por exemplo, acontece muito no futebol. Hoje virou mania, virou moda, um jogador que pertence a um clube, ele pertence a 2, 3 empresários. Ele é todo fatiado. Então eu vou facilitar, não vou dar 3 fatias aqui, mas ele vai pertencer 80% a um time e 20% a outro time, ou a outro empresário. Deixa eu te dizer, esse time que tem 80% tem mais, amém? Mas se ele resolver vender esse jogador por 10 milhões de dólares ou de euros, para qualquer time, o que tem 20% não concordar, ele não pode ser vendido. Assim, às vezes, acontece conosco, nós somos 80% dependentes e 20% totalmente independentes. Sou dependente de Deus quando eu preciso de uma cura. Sou dependente de Deus quando eu preciso que o meu casamento seja solucionado. Sou dependente de Deus quando as coisas estão ruins no meu trabalho. Eu sou totalmente dependente de Deus quando eu não posso fazer nada. Também não tem graça você não ser agora. Mas eu sou completamente independente quando algo massageia o meu ego. Quando algo satisfaz a minha carne demais e eu não consegui me desvencilhar disso, aí eu fico, não, isso não é assim, não é bem assim, Deus vai entender, pô, eu estou já 98% com eles. Não, meu amado, seja completamente dependente. Se Deus pedir a você para levantar 10 madrugadas às 3 horas da manhã, tente entender que Deus sabe o que faz. Duvideodó que nesses dias você vai andar perambulando igual um zumbi, cansado, eu não dormi nada porque eu acordei. Duvido, porque isso acontece com a minha vida, com a vida da minha esposa e de outros que eu conheço. Parece que você dormiu mais. Ou então eu conheço um Deus diferente, um Deus que, eu quero que você sofra mesmo, você vai ficar sem dormir, vai andar de carro, vai cochilar, vai bater o carro. É isso, isso pode ser próprio de Deus? De jeito nenhum. Terceira coisa é quando nós desconhecemos o propósito do enchimento. E às vezes nos contentamos com o batismo somente. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está dizendo então que há enchimentos, e os enchimentos são vários. O batismo é uma vez só. O batismo é uma vez só. Qualquer batismo, inclusive o batismo que os irmãos tiveram. Há um só batismo. É só em Jesus e uma vez. Você não precisa batizar 2 vezes, porque você não vai morrer 2 vezes. Aos homens é dado morrer uma única vez. Ué, mas eu morri, eu ressuscitei e tal, e Jesus... Não, você não morre mais. A partir do momento que você morreu, quando você ressuscitar, nunca mais você vai morrer. Ou vai ficar vivo eternamente no céu, ou vivo eternamente no inferno. Simples. Isso é Bíblia. Então o enchimento é necessário, porque senão você não anda. Eu estava conversando com um irmão querido que está aqui me ouvindo, e na hora Deus me deu um exemplo. Eu gosto assim, Deus de vez em quando me dá um exemplo que eu nunca vi. E eu olhei 2 carros, estava o meu carro e o carro de um irmão ali no pátio, e eu disse assim, vamos supor que o meu carro seja 2.0 e o dele 1.0. Qual tem mais potência? 2.0. Mas você sabia que dependendo de quem está dirigindo, eu só vou andar atrás do carro 1.0? Se eu for lerdo para dirigir e ficar assim, não, meu Deus, eu não sei o que, o 1.0 vai andar, eu vou ficar para trás. Você sabia que o 2.0 e o 1.0 vão chegar no mesmo lugar? Depende. Qualquer um vai chegar? Depende. Depende de quê? Da gasolina que ele tiver no tanque. Um pode estar com gasolina para 50 quilômetros e o outro está com gasolina para 500 quilômetros. Quantos estão entendendo isso? Os enchimentos significam isso. Você hoje é cheio do Espírito, aí você precisa sair para gastar. E quando estiver quase acabando, você tem que entrar no posto para encher de novo. E qual é o posto? Outro enchimento do Espírito Santo. Por isso, nós não gostamos, porque tivemos um enchimento e dizemos assim, isso não funciona. Imagine um aparelho que você comprou.
Aí você comprou esse aparelho e a pessoa tem que usar pilha. Aí você bota Duracell, dura até 10 vezes mais. Anota aí, manda uma oferta para a igreja, tá? Faz favor. Duracell, colocou a Duracell, não é essa a propaganda? Colocou a Duracell. Daqui a pouco, vamos supor que seja um aparador de bigode, por exemplo, como o meu, que não estava dando certo, eu raspei mesmo. Então, ele vem lá, rapaz, que troço bom. Passados 2 anos, vou dar 2 anos, eu fui ligar e falei, ele não estava cortando, ele estava arrancando o pelo, com a mão quase. Era pilha, irmão. Só trocar a pilha nova. O relógio da cozinha estava lá e a Vera falou, esse relógio está atrasado. Toda vez que eu boto ele, passa um tempinho, ele está atrasado de novo. Esquenguiçou, porque senão é pilha. Bota a pilha nova, ele vai andar na velocidade normal. A pilha vai ficando fraca, ele vai ficando para trás. Então, o 1, 2, 3, vai ser assim. 1, 2. Quando nós não temos os enchimentos, nós desanimamos, e mas que troço ruim esse negócio. E aí nessa falta de enchimento, porque nós desconhecemos o propósito do enchimento, o propósito do enchimento é que você fique o tempo todo na mão de Deus. Porque se Deus falar, vou te dar um enchimento agora, meu amado, você vai sair igual um tufão, e durante 50 anos você vai ficar um dínamo soprando. Eu duvido, que você ia procurar Jesus toda hora para conversar, porque você está cheio de gás. Mas toda hora que está te faltando, o Senhor diz, fala comigo, eu quero te encher. Por isso algumas pessoas são batizadas e ficam felizes, mas o combustível por falta de novos enchimentos acaba. Batizados no Espírito Santo. E dá trabalho, irmãos. Ah, pastor, por que o senhor foi falar essa palavra? Eu já estava gostando. Dá trabalho. Não, dá trabalho. Mas dá trabalho um momento de você buscar, você precisa querer. Esse é o trabalho, você precisa desejar, você precisa ler a Bíblia, você precisa cantar salmos, hinos de louvores. Você tem que estar com a sua boca o tempo todo, em vez de murmurando, glorificando. Esse é o trabalho que dá. Mas em compensação, ele te enche e você passa a ser uma coisa tremenda nas mãos dele. Por fim, as pessoas não buscaram, não resistem, ou resistem em buscar, né, esse dom precioso, mas precisam entender que o batismo no Espírito Santo tem um propósito da parte de Jesus, principal, além deste de ir, além deste de evangelizar, além deste de no poder dele, porque você não pode ter certeza, você vai cansar, isso é a pregação anterior, de tanto orar e as coisas não acontecerem, não aguento não. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você diz assim, eu vou soltar a palavra, e o Espírito Santo é que vai fazer, e eu não tem problema, aí você tira essa obrigação de querer fazer, e você se cansa menos, ou quase não se cansa, porque o Espírito Santo vai honrando as palavras que você soltou. Solta a palavra, meu irmão, solta a palavra. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ela não vai voltar vazia. Então, há um propósito, e havia um propósito de Jesus nisso quando ele lançou, e há um propósito hoje. Primeiro, fazer com que todos os pecadores cresçam na graça e tornem-se como Jesus. Coloca para mim o versículo em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Aí está falando de Jesus, e olha o que acontecia com Jesus. Versículo 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então, o grande propósito, além disso tudo, com a finalidade, Deus quer que você tenha uma vida semelhante à de Cristo. Para ter uma vida semelhante à de Cristo, você não precisa morrer na cruz. Até porque ele já morreu, ninguém precisa mais morrer. Você não precisa levar chibatadas lá, mas se levar, você está parecido com Jesus. Um pastor uma vez contou
o pastor Paulo Brito contou que um pastor falou, então eu estou fiando na palavra do pastor Paulo Brito. Eu estava lá, ele disse assim, que um pastor fulano, um dia pregando em praça pública, chegou alguém, deu-lhe um tapa na cara. Tá! Aí ele disse, glória a Deus, eu estou muito parecido com Jesus agora, porque me agrediram, e eu estou ficando parecido com Jesus. Me agrediram também, assim como agrediram Jesus. Mas para pensar. Jesus não quer que você saia levando tapas na cara, mas se você precisar de levar, Jesus diz que muitos serão perseguidos por causa dele. Mas a diferença é que ele está no controle. E quem mexe conosco, mexeu com a menina dos olhos de Deus. Então, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Você não pode crescer assim por si só, a não ser cheio do Espírito Santo. Porque você começa a desenvolver um relacionamento com Jesus, de Ele fala, você faz, em nome de Jesus eu opero aqui, eu faço ali, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda aqui, em nome de Jesus, enfermidade saia. E quando você começa a ver acontecer curas, milagres, pessoas aceitando a Jesus, é impossível de você não ser atingido. É impossível. Passa por você primeiro, para depois chegar na outra pessoa. Segundo, ele queria que a nossa natureza moral e espiritual fosse, ou ele quer que seja melhorada. Ele quer que seja melhorada. E Jesus entende que a forma de a sua natureza moral e espiritual ser melhorada é com ele habitando em você todo o tempo. No Antigo Testamento não era assim. As pessoas que recebiam o Espírito Santo, recebiam com a finalidade de poder, de realizar alguma coisa, mas não se dá conta, aparentemente, não se diz que Saul ou Sansão tiveram a sua vida moral e espiritual melhorada, porque o Espírito Santo ia e voltava, ia e saía. Mas a finalidade agora de Jesus é dizer, eu vou mandar um que vai morar dentro de vocês. E quando ele mora, ele entra, e quando ele passa a habitar, ele passa a ser, ele antes de entrar um cavaleiro gentil. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém, por acaso, ouvir a minha voz, e se, quem sabe, abrir a porta, olha que gentileza, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas quando ele entra, ele passa a ser um inquilino exigente. E tudo que ele vir de errado na sua vida, ele vai, com um toque que só ele sabe, Espírito Santo, Consolador, vai trabalhar e vai tirar da sua vida. Se você era um mentiroso, você aceitou Jesus e fala 100 mentiras por dia, hein? 100 mentiras, não é 100 com S, é 100 com C, 100 mentiras por dia. Quando você deixa o Espírito Santo morar, ele vem morar com você com as 100 mentiras. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Se você não crê, pode procurar na Bíblia, irmão. Mas ele começa a morar, no outro dia você diz assim, glória a Deus, hoje eu só falei 95 mentiras, já baniu 5. Uma semana depois diz assim, olha meu crescimento, porque o Espírito Santo está dentro de você, dizendo, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Uma semana você diz assim, eu só conto 80 mentiras. Até que um dia, alguém chega e diz assim, você foi batizado no Espírito Santo, meu irmão, eu vi você mentir hoje, porque você não me conhecia antes. Mas essa que eu estou falando hoje, também não vou falar mais. Mas dá tempo ao Espírito Santo, porque só Ele sabe nos mudar, e a finalidade também do Espírito Santo estar na nossa vida, é que a nossa vida moral e espiritual seja melhorada. E se não for, pastor, se não for, você não vai buscar enchimentos, se não for, você não vai ter interesse nenhum em enchimentos. Essa é a missão completa
do Espírito Santo no Pentecostes. Antes ele vinha e voltava, mas agora ele veio para ficar. Finalizando. Se eu chegasse para você e dissesse hoje, meu amado, você gostaria de ser batizado no Espírito Santo? Primeira coisa que viria, talvez ainda virá na sua cabeça ainda hoje. Negócio de Pentecostes, não sei, mas pastor, isso aqui eu sou de uma igreja que não tem esse negócio do batismo com o Espírito, porque não ensinaram. Porque falaram, eu não gosto de jiló, mas nunca comeu. Nunca experimentou? Experimente. É importante você. Mas se eu te falar assim, quantos querem vir aqui ao altar? Eu não vou chamar. Já estou dizendo que não vou chamar, para você ficar bem desarmado. Quantos querem vir aqui neste lugar? Para receber do Senhor um poder sobrenatural, que vai liquidar com todo inimigo da sua vida, derrubar no chão no primeiro sopro. Que quando o diabo vier tentar você, você vai dar um sopro nele e uma palavra, uma só, e ele vai zunica de ponta cabeça e vai embora. Que quando você estiver numa situação difícil, mas difícil, que você não sabe sair, com uma palavra ou duas, você vai ver o caminho. Quantos querem isso? A igreja, pastor, peraí, deixa eu primeiro. Gente, não entra na minha frente, não. Não, pastor, eu vi primeiro. Não é assim, pode ser. Então, acho que quando nós formos falar sobre o Espírito Santo e alguém for orar por você, você não deve vir à frente. Não vou fazer isso hoje, irmãos. O Espírito Santo de Deus não me tocou para fazer isso hoje. Estou te preparando para nós fazermos isso a qualquer momento. Aliás, teremos em breve, só vai passar o final do ano, o nosso processo Raízes, que tem uma turma que entrou e não fez Raízes. E ali nós fazemos isso, ministramos. Não venha com ideias pré-concebidas. Experimente o jiló, depois você diz se gosta ou não. Deixa Deus fazer. O que eu quero nesta noite é que a igreja me ajude a multiplicar essa palavra de desmistificar. E eu faria, como pastor dessa igreja, eu tenho autoridade para isso. Eu não posso falar isso em outra igreja que o pastor diz, eu não te autorizei, mas eu vou te autorizar. Um dos maiores preconceitos para o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, amém ou não? Ah não, pastor, eu quero ser, mas falar em línguas não. Então tá, então você não precisa falar em línguas até eu dizer para você que você precisa. E eu vou demorar a dizer. Quantos aceitariam isso? Muitos ou todos. Sabe por quê, irmãos? Eu provei no culto passado que o falar em línguas era um sinal que Jesus precisava. Que eles soubessem, para dizer, opa, chegou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles começaram a falar em línguas, fomos revestidos de poder. Quando nós não falávamos isso, que negócio é esse que eu falava e todo mundo entendia? Então, o que é isso? Como é que foi? Mas se Jesus dissesse assim, fique aí até que vocês tenham o poder de curar, eles estariam lá até hoje, porque ninguém entre eles estava doente. Eles tinham que esperar. Alguém um dia, lembrando aqui, eu estava num culto, e eu vim à frente, fiquei aqui para receber, e entrou uma senhora do meu lado, e perguntou para o pastor Marcos Brandão estava pregando, e o pastor, e ela foi passando, e disse, pastor, eu estava do lado, isso aconteceu do meu lado, eu queria que o senhor perguntasse a Deus, ou conferisse, eu não sei o termo que ela usou assim, mas ela disse assim, confirmasse com Deus, porque disseram que eu fui batizada com o dom de curar. E eu queria que Deus confirmasse se eu tenho o mesmo dom de curar. Eu disse, eu não preciso orar, irmão. Ela ficou toda alegre, porque ele tinha revelações. Eu disse, é só a irmã ir para um hospital e começar a orar, logo a irmã vai ver se tem dom de curar. Mas não é verdade, irmão? Ou não é verdade? Pastor, eu queria saber se eu tenho o dom de orar por defunto e ele ficar... Vai para os velórios, irmão. Você começa a orar, você vai saber logo se tem. O problema é que nós queremos receber para guardar na cristaleira. E enquanto o Senhor percebe isso no nosso coração, Ele não derrama. Ele te derrama para um fim proveitoso. Então, o falar em línguas
Um dia que você vai estar tão próximo de Jesus, Senhor, eu quero falar uma coisa com o Senhor, mas não queria que o diabo interceptasse a minha oração. Eu disse assim, eu vou te dar uma língua que ele não conhece. Deus tirou o código. Mas isso é edificação pessoal. Um dia você terá vontade ou não terá. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo para pregar para alguém, para testemunhar e as pessoas ficarem, ou para impor as mãos e as pessoas serem curadas, ou para dizer por um endemoniado, demônio, sai dele em nome de Jesus. E você não precisa falar em línguas naquele momento ali. Necessariamente não, a não ser que o Senhor diz, fale em língua que ele vai sair. Aí, Deus mandando. São preconceitos. Eu quero que você, a partir de hoje, tire isso do seu coração. Quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Mas ponha mesmo, e dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho preconceitos. O Senhor sabe que eu tenho medo. Eu tenho medo do Senhor querer me usar toda hora e eu não tenho disponibilidade. Deus vai multiplicar a sua semana, em vez de 7 dias, Ele vai fazer ela ter 70. Em vez de 24 horas, o seu dia vai render tanto que vai parecer que tem 48, 72 horas. Deixa Deus fazer, meu amado. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre essas vidas agora, Pai. Eu quero pedir agora que cada pessoa dessa que ouviu esta mensagem, aquela que está ao alcance através da internet, diga, Pai, faz do seu jeito. Eu quero ser da igreja do Pentecostes, da igreja que foi criada por Ti no dia da colheita agrícola. Eu quero ser a igreja da colheita agrícola, pronto. Eu quero ser da igreja da festa das semanas. Pai, eu quero fazer parte, porque essa igreja é genuína, é a igreja que o Senhor fundou. E Senhor, eu não quero ter medo, por isso atua no meu coração, em nome de Jesus, atua no meu coração, me faça ter uma sede por isto, para eu buscar isto. Eu quero ser útil para as pessoas que estão próximas de mim, eu quero ter palavras de vida para aqueles que estão morrendo. Tira de mim todo o preconceito, tira de mim, Senhor, toda a religiosidade. O Senhor não quer saber se eu sou batista, shalomita, assembleano, nenhum desses irá para o céu. O que irá para o céu é o lavado e remido no sangue de Jesus. Isso não vai ter lá. Então, Senhor, tira de nós que a minha igreja é melhor que a outra. Não, não é. A igreja melhor é a igreja de Cristo. Me ajuda, Pai. Coloca isso agora com sinceridade. Vou deixar você falar 1 minutinho com o Senhor. O Senhor vai respeitar o teu jeito. E não se assuste. E nem se surpreenda. Se hoje eu chegar em casa, você orar, e lá no seu quarto, sem ninguém ver, você for batizado no Espírito Santo. Porque quem batiza é Jesus. Não se assuste se você acordar de madrugada até para ir ao banheiro. E quando retornar para a sua cama antes de dormir, o Senhor te batizar no Espírito Santo. Ou andando amanhã, dirigindo e cantando um louvor, o Senhor te encher com os dons do Espírito Santo. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um aqui. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus.